Vamos falar hoje de uma revolução que aconteceu lá na Idade Média. Mas olha, uma revolução bem diferente. Sem espadas nem batalhas. Foi uma mudança silenciosa, que aconteceu com moedas e portas trancadas, e que acabou transformando para sempre o que a gente entende por riqueza e até por ser um indivíduo. Essa é uma pergunta que parece não fazer sentido, né? Pensa bem, num mundo de tanta dificuldade, de tanta incerteza, por que a glória de um nobre era medida pelo que ele gastava, pelo que ele esbanjava, e não pelo que ele conseguia guardar? Parece o contrário do que a gente faria hoje, certo? Pois é esse o paradoxo que a gente vai desvendar agora. Para a gente começar a entender essa lógica, a primeira coisa é pensar no poder feudal como se fosse um grande espetáculo de teatro. Não adiantava nada ser poderoso a portas fechadas. O poder precisava ser visto, precisava de um palco, de uma plateia, precisava de uma performance constante. Essa frase aqui resume tudo. Para um nobre daquela época, gastar muito não era só um luxo, era uma obrigação política e moral. Poupar podia ser visto como um sinal de fraqueza, sabe? Como se ele não tivesse o suficiente para distribuir. Então, o gasto exagerado era a prova viva do seu status, da sua força, era a própria linguagem do poder. E essa prática tinha um nome, era a largueza. Mas muito cuidado para não confundir com caridade, como a gente pensa hoje, não era nada disso. Era um cálculo político, um investimento. Cada presente, cada banquete era uma forma de garantir a lealdade das pessoas. Era literalmente a cola que mantinha todo o sistema feudal unido. E esses gastos, como a gente vê aqui, não eram opcionais de jeito nenhum. Era uma lista de obrigações. Tenta imaginar a cena: banquetes gigantescos para aliados, presentes caríssimos para a família e vassalos, financiar as armaduras brilhantes dos cavaleiros. Cada moeda gasta era uma declaração pública, uma reafirmação de poder. Parar de gastar era como sumir do mapa político. E para a gente ter uma ideia do peso que isso tinha, olha só que história impressionante. No leito de morte, o Marechal Guilherme fez uma escolha. Ele podia vender o que tinha para pagar por orações, para tentar salvar a própria alma, mas não. Ele preferiu usar o dinheiro para dar presentes aos seus cavaleiros. A reputação dele na terra, o seu dever como senhor, pesou mais do que a promessa da vida eterna. Isso é muito forte. Ok, então, enquanto todo esse espetáculo de generosidade e gastos acontecia lá fora, nos salões públicos, uma outra coisa, um movimento contrário e bem mais silencioso, estava começando a tomar forma. E isso acontecia atrás de uma porta trancada. Essa porta trancada levava para o quarto privado, um conceito que era novidade na época. Se a gente pensar na sala de banquete como palco público, um lugar masculino, aberto a todos, o quarto era exatamente o contrário. Era um santuário privado da família e, o mais importante de tudo, secreto. E esse quarto virou muito mais do que um lugar para dormir. Ele se transformou numa espécie de fortaleza para uma ideia radical para a época, a ideia de riqueza pessoal. Ali, pela primeira vez, uma coisa podia pertencer só ao indivíduo e não à família inteira, à linhagem ou à comunidade. E o que tinha dentro dessas arcas, desses baús trancados a 7 chaves? Tinha moeda, joia, título de propriedade. Mas veja bem, não eram só objetos de valor. Eles eram um símbolo de uma nova autonomia. Eram bens que não precisavam ser distribuídos publicamente, que podiam ser guardados para planos e ambições que eram puramente pessoais. Então, a pergunta é: o que foi que permitiu que esse novo mundo privado começasse a florescer? O que alimentou essa mudança toda? A resposta é uma coisinha pequena, brilhante e totalmente revolucionária: a moeda. Pensa comigo. Antes, a riqueza era uma coisa visível. Era a terra, era o gado, era um castelo. Todo mundo sabia o que cada um possuía. A moeda mudou completamente esse jogo. Ela era portátil, era anônima, fácil de esconder. Ou seja, era a ferramenta perfeita para a acumulação privada. Uma riqueza que não precisava de plateia. É claro que essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo lento, gradual, que foi acontecendo ao longo de séculos. A gente passou de um mundo onde a riqueza era medida em terras, em homens leais, para um mundo onde a verdadeira riqueza podia ser silenciosamente contada e guardada num cofre. E é aqui que a gente chega na resolução daquele paradoxo lá do começo. A gente vai entender agora como o choque entre esse novo espaço privado e esse novo dinheiro privado acabou criando um novo tipo de pessoa. A sequência lógica é muito poderosa. Primeiro, surge uma nova forma de riqueza, que é a moeda. Depois, um novo espaço para guardar essa riqueza, que é o quarto. Quando a gente junta essas duas coisas, elas criam uma nova mentalidade.
a de que era possível ter um eu privado, com planos e um futuro que não pertenciam mais ao grupo, mas a si mesmo. E aí nasce o conflito central. De um lado da balança estava aquele dever antigo, a honra de dar aos outros. Do outro lado, o novo e sedutor desejo de guardar para si. Essa tensão começou a corroer aos poucos os próprios alicerces da sociedade feudal. Foi como descreveu o grande historiador George Duby, o nascimento de uma ideia totalmente nova, a de ser si mesmo no meio dos outros. A noção de que alguém pode ter um mundo interior, uma identidade privada, com segredos e planos, mesmo vivendo no meio de uma comunidade. Nasce ali o indivíduo moderno. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Esse conflito lá da Idade Média entre a riqueza pública e a privada pode ser muito mais familiar do que a gente imagina. É só pensar um pouco nas redes sociais versus a conta bancária, na imagem pública que a gente constrói versus a nossa segurança privada. A forma mudou, claro, mas talvez o jogo entre o palco e o cofre continue sendo exatamente o mesmo.